Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus preparou essa incumbência para a gente estar preparando esse devocional sobre o que nós temos falado na IBD também, né? E por incrível que pareça, a gente tem estudado na nossa sala em relação ao devocional. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês o que a gente tem aprendido lá na nossa sala lá da IBD e o que nós temos procurado, o que eu tenho procurado passar para os meninos, né? E também passar um pouquinho para vocês uma forma de ficar mais fácil para que vocês façam devocional, para facilitar mesmo a comunhão com Deus. Lá em Gálatas 5,16, Paulo fala assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Paulo, ele sempre foi o apóstolo que andou contra toda a cultura de todas as cidades que ele passava, né? E o que levava Paulo a ter essa visão? Justamente o relacionamento com Deus, né? E o devocional, ele fala desse tempo a sós com Deus, né? É um tempo de qualidade que a gente tem, de comunhão, né? Um período de adoração, de palavra, de meditação, de oração. E às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a gente não consegue organizar esse devocional de uma forma que fique fácil para a gente fazê-lo, né? Só que quando a gente entende que o devocional é um momento em que você vai ter uma intimidade com Deus, que você vai, como você conversar com um amigo seu, a perspectiva começa a mudar, né? Porque às vezes nós temos, até mesmo um dos meus alunos chegou em mim e falou: tio, como é que faz o devocional? Porque eu tinha um devocional como eu pegar e ajoelhar na beirada da minha cama e fazer uma oração. E às vezes, é claro que é necessário a gente entrar no nosso quarto, a gente se colocar de joelho, fazer a nossa oração. Só que o devocional é um tempo em que a gente tem que ficar a sós com Deus e à vontade, né? Porque a gente sabe que se a gente ficar de uma forma desconfortável, a gente não consegue meditar, a gente não consegue ter um momento de reflexão. Então, o devocional ele precisa de que a gente tenha esse, esse momento gostoso com Deus mesmo, né? Porque quando a gente começa a tomar consciência e desejo pelo devocional, o nosso caráter começa a ser transformado segundo a palavra de Deus, né? E o devocional ele nos torna consciente de que Jesus está constantemente ao nosso lado, né? Então eu separei aqui alguns tópicos, né? Para que a gente possa estar falando sobre o devocional, né? O primeiro aqui que eu separei é o período de oração, de adoração, né? Eu falo porque é algo que eu tomo para mim, assim. A adoração, quando a gente começa a glorificar, a gente começa a exaltar o nome de Deus e o nosso coração ele começa a tomar consciência, né? De que nós estamos na presença de Deus, porque às vezes quando nós começamos o devocional, a gente fica um pouco disperso por conta de tudo que nós passamos durante o dia, né? E é por isso também que eu adoto o período da manhã para fazer o devocional, porque eu funciono melhor na parte da manhã, né? Isso é muito importante também, a gente adaptar conforme o nosso organismo, né? Porque eu tenho essa facilidade na parte da manhã, né? E eu adoto esse meio na parte da manhã, né? Então, esse período de adoração ele é muito importante, né? A gente glorificar, a gente tirar pelo menos uns 10 minutinhos para a gente estar glorificando a Deus, né? Para que a gente possa entronizar o nosso coração, né? No relacionamento, aqui nesse momento de devoção. O segundo entra com o estudo da palavra.
lá em Romanos 12, 2, diz assim, que não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quando a gente começa a ter esse estudo da palavra, né, a nossa mente ela começa a ser renovada, ela começa a ser transformada, né? E isso é muito importante, porque Jeremias, lá na carta de Lamentações, ele diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs na nossa vida. E às vezes nós levamos essa palavra como se a vontade de Deus, a glória de Deus ou a graça de Deus, ela tivesse um meio, um começo e um fim no dia. E não é. Jeremias ele está levando nós a entender que todas as manhãs nós precisamos ter esse momento de devoção, esse momento de renovação da nossa mente. Porque a gente vive numa cultura que pregou muitas mentiras para a gente desde que nós éramos pequenos, nós ouvimos palavras mentirosas, né? Coisas desnecessárias, passando por dias e por dias assim de que até mesmo nas escolas, assim, os professores, tudo, até nossos pais às vezes ensinou coisas que não tá dentro do padrão de Deus pra gente. Por isso é a necessidade de nós sermos transformados de glória em glória, de a gente ter esse período de renovação da nossa mente. O terceiro tópico é a meditação. Quando nós já lemos a palavra, né, que a gente tirou esse período, esse tempo de leitura, então é necessário com que a gente se alimente dessa leitura, a gente comece a refletir sobre ela, né? Em Salmos 103:1, Davi ele passa por um período ali de meditação da palavra, onde ele conversa com ele mesmo, né? A meditação é a gente se encher da palavra de Deus. Depois que a gente leu ali a palavra de Deus, a gente tira esse momento para que a gente reflita sobre tudo que nós temos vivido, e isso vai transformando também a nossa mente. Aí, após esse período de meditação, que vem a oração, né? A necessidade da gente orar. Depois de que a palavra, depois de que esse período de adoração, a palavra, ela está totalmente mastigada dentro do nosso coração, compactada, conforme o que nós entendemos na palavra de Deus. Então vem esse período de oração, né? Eu vi um vídeo do Jesus Cop que o rapaz, que o Douglas Gonçalves, ele fala em relação a isso, né? Depois da leitura da palavra, depois da meditação, a gente precisa ter esse momento de oração e a necessidade da gente orar a Bíblia, a gente orar aquilo que a gente leu. Porque quando a gente começa a orar a Bíblia, né? Senhor, coloca dentro do meu coração tudo isso que eu li, né? Coloca dentro do meu coração, faça com que eu entenda com os olhos espirituais tudo que foi falado, né? Então Deus ele começa a liberar esse entendimento para a gente, uma perspectiva nova, né? Porque a gente, quando a gente está distante de Deus, tudo para a gente fica mais difícil, a gente olha a vida de uma forma mais difícil, mas quando nós começamos a ter a perspectiva de Deus, isso começa a mudar. A necessidade desse relacionamento com Deus sempre foi algo que Deus ele sempre desejou para a gente, porque a gente vê lá no começo de tudo, antes do homem ter caído, né? Desde o início, Deus ele visitava o homem e ele caminhava com o homem, né? Todas as tardes, Deus descia no jardim e caminhava com o homem. E a gente sabe que depois que teve essa queda, a separação do homem com Deus, esse período de qualidade com Deus foi perdido, né? Foi deixado para trás. E hoje nós vivemos numa cultura
aonde nós não somos ensinados, né, a ter um relacionamento com Deus, aonde a Igreja Católica ela vê o relacionamento com Deus como um amuleto, tipo assim, eu só vou buscar Deus quando eu preciso, né? E isso é uma mentira que é pregado para nós desde pequenos, né? E quando nós começamos a desfrutar desse relacionamento, desse período de intimidade com Deus, a nossa mente ela começa a ser transformada, como fala aqui em Romanos 12, né? Deixe com que a mente de vocês não vivam como as pessoas vivem nesse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. E a gente sabe que a gente precisa ter todos os dias tá buscando. Por quê? Uma pessoa gordinha, ela não fica gordinha de um dia para o outro, né? A gente sabe que a pessoa ela precisa ir todos os dias numa lanchonete, comer algo gorduroso e todos os dias isso faz com que a pessoa fique gorda, né? Fica gordinha. E é também a pessoa que tem a disciplina em relação à saúde, né? Eu tô me sentindo é, gordo, aí eu vou um dia na academia, né? E isso já muda? Não, a gente precisa todos os dias doutrinar o nosso contexto, todos os dias ir na academia, todos os dias correr, mudar a nossa alimentação, todos os dias, para que isso tenha um resultado. Na palavra de Deus não é diferente. Nós precisamos ter esse tempo de qualidade todos os dias, como Jeremias fala lá em Lamentação, né? Que todos os dias a misericórdia do Senhor ele se renova, né? Todas as manhãs. E todos os dias a gente precisa buscar essa misericórdia de Deus. Porque senão a gente vai olhar para tudo isso com a nossa perspectiva e a gente sempre vai buscar a nossa carne, a gente vai sempre deixar de se relacionar com Deus, né? E a gente vê lá no Velho Testamento, Deus, ele simbolicamente já mostrando a necessidade do relacionamento com Deus, quando ele tira o povo, através de Moisés, ele tira o povo de Deus do Egito, quando eles passam ali pelo Mar Vermelho, Deus ele envia o maná do céu, né? Até mesmo quando eles estão ali no Monte Sinai, e a gente sabe que esse maná, ele, ele tinha um período de duração. Eles escolhiam ele na parte da manhã, né? E no outro dia já não servia mais, eles precisavam colher outra porção desse maná, né? Então, qual que é a simbologia disso na nossa vida hoje? Deus ele estava ensinando a gente que nós precisamos todos os dias buscar, né? Esse alimento espiritual, né? A própria oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, todos os dias eu preciso buscar um pão novo, um alimento novo da parte de Deus para minha vida. E é isso aí que a gente tem aprendido assim junto com os adolescentes, porque se o adolescente ele começar a entender a necessidade de ter um relacionamento com Deus, quando ele entrar na fase adulta, que ele tiver que fazer as escolhas de faculdade, quando ele tiver que fazer as escolhas de um relacionamento, de um casamento, né? Não vão ficar fáceis, mas quando tem a perspectiva de Deus, tudo fica diferente, né? E Deus ele tem me incomodado de uma certa forma para que eu possa estar passando isso para eles, porque foi algo que eu não vivi, né? Eu não vivi na minha adolescência eu não experimentei esse período de devoção, né? E conforme eu vou aprendendo a ter uma conversa diária com Deus, conforme Deus ele vai me mostrando essas coisas aqui, ele vai me ele vai transformando a minha mente de glória em glória, eu vejo o tempo que eu perdi, né? Eu vejo o tempo que eu perdi, que eu podia ter tido um tempo de qualidade com Deus, né? Então, essa é a necessidade do devocional. E eu prefiro fazer o devocional na parte da manhã justamente por conta disso, porque a nossa mente ela tá mais fresca, né? A nossa mente ela tá
ela tá mais clara, né? E é através, biblicamente também, né? A gente vê que o maná, ele era mandado no período da manhã, né? A gente vê que Jeremias, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a todas as manhãs. Então essa é a necessidade de nós buscarmos todas as manhãs, né? E é um período em que a nossa mente é o período inicial, é a primícia do nosso dia. Então se a gente priorizar isso no relacionamento com Deus, todo o nosso dia, né? Não é que vai ser fácil, mas a nossa forma de lidar com as situações difíceis, no nosso serviço, na nossa escola, vai ser muito fácil se nós aderirmos esse devocional na parte da manhã. Amém? Eu espero que eu acrescentei algo para vocês. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco do que Deus tem falado no meu coração, do que Deus tem falado nos nossos corações. E a gente sabe que o devocional, nesse período em que nós estamos passando por essa pandemia, ele é muito importante, né? Porque se a gente não tivesse essa vida de devoção com Deus, a nossa vida espiritual, ela vai morrer, né? Porque se nós éramos limitados num culto de quinta e de domingo, a nossa vida espiritual era limitada nisso. Deus, ele quer levar a gente num patamar mais profundo, né? Nos mostrar a necessidade de que nós precisamos ter esse período de devoção e a gente precisa estimular as pessoas, passar isso para as pessoas, para que o caráter das pessoas que estão ao nosso redor sejam transformados como o nosso foi um dia. Então eu queria agradecer por essa oportunidade, que Deus ele possa dar um dia maravilhoso para vocês na paz do Senhor Jesus. Eu estou com saudade de cada um de vocês, né? E busquem o Senhor, né? Dê prioridade para a palavra de Deus. Busque renovar a mente de vocês todos os dias. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.